Olá, estamos de novo reunidos para podermos estudar a lição número 3 da nossa revista da Escola Dominical. O título da nossa lição hoje é Compaixão Demonstrada. E o autor procura apresentar a sua tese da seguinte forma: seguir a sabedoria de Deus demonstra-se na forma como uma pessoa trata os outros. E o versículo para memorizar encontra-se então em Provérbios, no capítulo 3, e é o versículo 27, e que diz: não negues o bem a quem de direito, e estando no teu poder, fazê-lo. Portanto, esta é a versão que eu tenho, que normalmente costumo usar para a leitura do texto bíblico. Provavelmente outros terão outra versão, mas a ideia continua a ser a mesma. Não negues o bem a quem de direito, estando no teu poder, fazê-lo. De facto, a nossa lição visa esta demonstração de compaixão. Claro que poderíamos definir aqui exatamente o que é que a palavra compaixão significa, mas penso que todos nós estamos conscientes do seu objetivo, do seu significado. E é muito natural nós ouvirmos, às vezes, as pessoas dizerem que a religião é só beatice. Também é comum nós ouvirmos o provérbio ou provavelmente o ditado em que se costuma dizer: de boas intenções está o inferno cheio. Isto quer dizer que muitas pessoas acham que as igrejas não passam de teoria. Já me aconteceu, antes do culto começar, virem pessoas pedir dinheiro porque têm crianças em casa a passar fome, ou porque precisam de ir à farmácia, etc, etc. E quando eu normalmente me ofereço para ir com eles levar um cabaz ou ir à farmácia a aviar a receita, sempre arranjam uma desculpa. Ou então começam a acusar-nos de que nós não confiamos nas pessoas. Provavelmente já muitos de vós devem ter encontrado aquela pessoa que está junto à estação ou numa paragem de autocarros, com algumas moedas nas mãos, a dizer que só lhe falta €1 para poder comprar o bilhete de transporte. Enfim, muitas vezes sabemos que afinal não é propriamente para esse fim que as pessoas querem o dinheiro. E por estas e por outras nós somos tentados normalmente a fechar a porta do nosso coração. No entanto, nós sabemos que a autenticidade do nosso amor a Deus demonstra-se na preocupação e na ajuda que nós prestamos ao nosso próximo, que nós sabemos que está verdadeiramente necessitado. Não há nada como nós buscarmos e possuirmos a sabedoria de Deus para sabermos como nos relacionar com os outros. Este versículo que nós citamos para memorizar, de acordo com a Septuaginta, até acaba por dizer: não evites fazer bem aos necessitados, ou, se nós quisermos, indigentes, quando a tua mão conseguir ajudar. É uma versão de facto interessante esta que os judeus que traduziram o texto hebraico para grego realmente deram ao texto hebraico. Este sentido de não evitar fazer bem exatamente aos necessitados, àqueles que são indigentes, àqueles que são pobres, principalmente quando a tua mão conseguir ajudar. Portanto, terá um outro objetivo também neste texto. Mas nós sabemos que esta secção, que abrange os versículos 21 até ao versículo 35, aponta para a necessidade de nós possuirmos a sabedoria da honestidade. E esta sabedoria só nos ajudará a construir uma relação confiante, uma relação que se preocupa, uma relação que é garantida, principalmente com Deus, e normalmente esta relação que nós também temos com os outros. Nós vamos então analisar o nosso texto de acordo com o autor da nossa revista, utilizando os subtítulos que ele usa aqui. E o primeiro tópico dentro desta lição sobre a compaixão demonstrada
encontra-se exatamente nos versículos 21 a 26, a que o autor da revista dá o título de Ganhar Confiança. E o texto diz assim: Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Assim serão elas vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro pelo teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem presos. Certamente notaram, no versículo 21 nós temos este toque de paternalidade. Isto é, o cuidado que um pai tem para com o seu filho. Ou então nós poderíamos dizer que encontramos aqui a tal relação de um mestre com o seu próprio aluno e esta confiança que é demonstrada. Tanto pais como professores, aqueles que efetivamente estão preocupados em ajudar os seus alunos, os seus aprendizes, os seus discípulos, eles procuram ensinar que a verdadeira sabedoria e ao mesmo tempo o bom siso, de acordo com a minha versão, são fundamentais para uma vida vivida com confiança. A primeira ação a ter em conta é o desvio dos olhos. O autor está seguro de que quando se desvia os olhos daquilo que é fundamental, o perigo surge inesperadamente. Os olhos devem estar bem abertos e focados no alvo que todo o corpo quer alcançar. Um simples tosquenejar, um pequeno olhar para o telemóvel, um pequeno desvio do olhar para o lado pode ser fatal para um condutor ou mesmo a pessoa que vá a caminhar no passeio ou na estrada. É interessante que nós sabemos que esta questão de guardar a verdadeira sabedoria, esta palavra guardar está associada a ações tais como observar, olhar, considerar ou examinar. Portanto, ela está relacionada exatamente com a primeira frase, que não se apartem estas coisas dos teus olhos, porque observando a verdadeira sabedoria e o bom siso, isto é, olhando, considerando, até examinando. A verdadeira sabedoria é aquela que é eficiente, denotando um pensamento claro em questões práticas. Por outro lado, a palavra para bom siso tem mais o sentido de descrição, isto é, refere-se à capacidade para pensar e planear interiormente. Portanto, aquele que tem os seus olhos bem focados no alvo também se foca numa sabedoria eficiente e, ao mesmo tempo, ela é discreta. Isto significa que o aluno, ao aprender esta habilidade, pode usar o discernimento e decidir por si mesmo. Sim, é isso que o texto bíblico nos ensina. Só que é preciso interiorizar os ensinos e depois usá-los para desenvolver esta perícia de viver. Nos versículos 22, nós temos metáforas que procuram demonstrar o resultado das ações anteriores. A pessoa em todo o seu ser, ou se nós quisermos a palavra alma, porque é o sentido, efetivamente, desta palavra nefesh em hebraico, isto é, a pessoa em toda a sua plenitude, em tudo aquilo que ela vive em plenitude não só para consigo mesmo, mas também na sua relação com os outros. A palavra para adorno, ou se nós quisermos graça, de acordo com algumas versões, aponta para um testemunho público. Às vezes a palavra é traduzida por elegância. E é isso mesmo que acaba por transmitir esta ideia de algo elegante. A pessoa que tem sabedoria, a pessoa vive dessa forma. Há sempre situações na nossa vida que procuram semear a insegurança no nosso íntimo. Às vezes damos passos na vida em que ficamos um pouco inseguros.
Às vezes o nosso sono não é nada regenerador porque nos deitamos com medo do dia seguinte. Certamente porque estamos conscientes de que fizemos algo que não deveríamos ter feito. Uma outra situação é ter medo do que poderá fazer alguém que não tem temor a Deus. Desses, nunca sabemos o que podemos esperar, pois de um momento para o outro podem ter um ato deslocado. O texto bíblico diz-nos que nada disto devemos temer, se soubermos apreender com a sabedoria eficiente e a pôr em prática o que ela ensina. Na realidade, o autor está a dizer que aquilo que nós aprendemos pela sabedoria de Deus, nós teremos esta capacidade depois de uma forma eficaz e ao mesmo tempo prática, saber enfrentar todas estas situações que são descritas nestes versículos. Quando lemos que o Senhor será a nossa confiança, no versículo 26, e guardará os teus pés de serem presos, só tem sentido para quem procurou a sabedoria de Deus e a praticou. Não podemos pegar neste texto e aplicá-lo à nossa vida ou a querer que ele seja uma realidade na nossa vida se nós não tivermos a preocupação de buscar a sabedoria de Deus. Este versículo não se aplica nas situações em que nós fizemos o que queríamos e fizemos segundo os nossos próprios pensamentos e até planos, não dando ouvidos até a quem nos aconselhava com princípios bíblicos. A realidade é esta: tarde ou cedo, todos nós colhemos aquilo que normalmente semeamos. E se estivermos prontos a aprender com Deus qual deve ser o nosso alvo supremo na vida, então não seremos apoquentados por nenhum dos três cenários apresentados nos versículos 23 a 25. Porquê? Porque o Senhor é a base da nossa confiança. A versão João Ferreira de Almeida utiliza a palavra esperança. É interessante saber que a palavra hebraica significa primeiramente lombo ou até loucura. E nós poderíamos encontrar isso tanto no Salmo 38, versículos 8, como no Salmo 49, versículo 13. Como nos diz o autor da revista, a nossa confiança surge da certeza de que nada é mais importante do que a presença de Deus na nossa vida. Nada é mais importante do que a presença de Deus na nossa vida. E é a presença de Deus na nossa vida que nos garante esta confiança. Portanto, ganhar confiança é fundamental, é importante. No entanto, podemos lançar esta pergunta para reflexão, cada um de vós. Como podemos diferenciar a autoconfiança da confiança baseada em Deus? Qual é a diferença que existe entre autoconfiança e confiança que se baseia em Deus? Haverá alguma diferença? Seria interessante até escrever na sua própria revista aquilo que pensa, porque isso ajudará a clarificar os nossos pensamentos, as nossas ideias. Passando para o segundo tópico. E o segundo tópico, de acordo com a nossa revista, é manifestar bondade. Encontra-se nos versículos 27 a 30. Diz assim o texto bíblico: Não negues o bem a quem de direito, estando tu no teu poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta, amanhã te darei, tendo-o tu contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, que habita contigo confiadamente. Não contendas com um homem sem motivo, não te havendo ele feito o mal. Manifestar a vontade, aliás, a bondade, é realmente o propósito, no fundo, de toda a lição. A demonstração da nossa compaixão, da nossa preocupação pelo nosso próximo. E é neste versículo 27 que, de uma forma geral, nós concentramos todo este pensamento, esta ideia, que nos leva, ou que nos deve levar, sem dúvida nenhuma, à prática. Se nós incluirmos o versículo 31 nesta secção que acabamos de ler,
estaríamos então perante 5 proibições no que diz respeito ao tratamento do nosso próximo. Um teólogo ou um comentarista deste livro de Provérbios diz que a estrutura parece dizer que o relacionamento correto com Deus move-nos a um trato correto com o nosso próximo. Cada versículo começa com a tal proibição, não, em hebraico, al, e apresenta a razão porque não deve fazê-lo, com exceção, efetivamente, do versículo 31, daí que nós não vamos incluir o versículo 31 hoje, não é? Agora, nesta secção. O direito é algo que nenhum de nós está disposto a abrir mão. E esta é a palavra que aparece, efetivamente, na minha Bíblia. Se nós achamos que temos direito a alguma coisa, não devemos esquecer que o nosso próximo, ou as pessoas que estão à nossa volta, também têm direito a algo. Elas também têm os seus direitos, assim como eu tenho os meus direitos. E provavelmente os mesmos direitos que eu quero para mim serão os mesmos que as pessoas querem para si. E por isso mesmo nós devemos saber respeitar os direitos uns dos outros. Agora, no versículo 27 apresenta a primeira situação de alguém que tem o direito de receber o bem. A palavra tov, em hebraico, pode referir-se ao pagamento de uma dívida, ou até de um salário, ou de uma necessidade primária. Portanto, nestas 3 áreas a palavra pode ser incluída. Mas é interessante porque nós temos aqui a expressão donos, ou a quem de direito, que é a palavra que eu tenho, mas que outros têm exatamente aquilo que é do seu dono, mostra que se trata de uma pessoa a quem foi negado algo. Portanto, a pessoa tem direito porque ela realmente merece aquilo. Agravante ainda é que a pessoa que está a negar tem poder para o fazer. E daí que alguns estudiosos entendem que o que se trata aqui será de alguém que é rico, ou que é patrão, ou que tem poder sobre a outra pessoa e está a negar-lhe de facto um direito. Parece ter havido um acordo prévio entre duas partes. E quando uma parte faz o que lhe era proposto, a outra parte deve cumprir com aquilo que foi concordado. A confirmação do que foi dito no versículo 27 vem exatamente no versículo 28. O adiamento não é uma boa solução, pois não só prejudica quem precisa de receber, como também aumenta as dificuldades de quem deve pagar. E este é um pecado que nós chamamos o pecado de omissão, e que é praticado quando não se cumpre, no fundo, aquilo que Deus espera. Se nós lêssemos textos como Levítico 19, 13, ou então Deuteronômio 24, 14 e 15, nós iríamos encontrar exatamente esta preocupação de Deus, de que nós não devemos omitir ou negar exatamente o salário àqueles que trabalharam. Mas claro que a palavra poderá ser inserida em outros contextos. No entanto, aqui o texto é muito claro. A pessoa tem direito a receber aquilo que ela merece e por isso ninguém deve negar aquilo que a pessoa merece. E se a pessoa é uma pessoa que está com uma necessidade então básica e essencial, então ainda muito menos nós devemos de negar. E aqui não será só para quem tem poder sobre o outro, mas qualquer um de nós deve ter esta preocupação. Na nossa revista nós temos exatamente aí um quadro em que apresenta mau vizinho e bom vizinho. E nesta lista que nós temos aqui, a revista então procura mostrar o que é que o mau vizinho faz, o mau vizinho, o mau vizinho. Seria interessante agora nós podermos pegar nessa mesma lista e escrevermos o que é que o bom vizinho faria. Seria interessante então poder utilizar esse espaço e começar a ler a palavra o bom vizinho, o que é que ele faz, né?
A seguir a estas referências que nós já dissemos no versículo 27 e 28, nós temos então o versículo 29 que nos mostra então uma proibição para a maquinação do mal. Pode parecer incrível, mas a realidade é que muita gente gasta tempo a planear algo para prejudicar o seu próximo. Isto significa que há uma premeditação contra alguém que até coabita confiadamente com esta pessoa que começa a fazer esta premeditação. A pior coisa que pode acontecer é nós destruirmos a confiança que alguém tem em nós. Se de início as pessoas confiaram, as pessoas viveram, as pessoas estão connosco, as pessoas colaboram connosco, se elas trabalham, se elas vivem, independentemente de qual seja a situação. O facto é que se nós trairmos essa confiança, então dificilmente nós vamos recuperar a confiança da pessoa. Provavelmente nunca mais até a vamos recuperar, ou então só ao fim de muitos anos de demonstração é que essa pessoa poderá voltar a confiar em nós. E por isso o texto bíblico, que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos ter muito cuidado naquilo que fazemos, porque se nós maquinamos o mal contra aquele que confia até em nós, que habita connosco, então nós estamos a destruir a nossa vida. Também entrar em litígio com alguém que não nos fez mal algum é uma tolice. Perfeitamente, creio que tudo isto nós compreendemos perfeitamente. Que vantagens tenho eu em me dirigir a alguém e começar a barafustar com essa pessoa se ela não me fez nada? E isso acontece tantas vezes na nossa sociedade. E nós também, às vezes, começamos um litígio por uma coisa sem importância e que provavelmente a pessoa até nem fez isso, de facto, para nos prejudicar. Estas proibições só existem porque as pessoas não procuram a tal sabedoria de Deus para a sua vida. E é isto que o texto bíblico procura apresentar. É preciso ter cuidado e há necessidade de alertar as pessoas para aquilo que elas não devem fazer. Claro que nós gostaríamos mais de ter o texto aqui pela positiva e não pela negativa, mas perante circunstâncias em que nós nos encontramos, muitas vezes é necessário de imediato a negativa para nós estarmos conscientes de quão perigoso é nós fazermos aquilo que o texto nos mostra que não devemos fazer. O terceiro tópico fala-nos da garantia de bênção. Nos versículos 31 a 35, nós lemos o seguinte: Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os retos está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação dos justos. Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas a exaltação dos loucos se converte em ignomínia. Ora, nestes versículos finais somos logo confrontados com a ideia de que a violência não é o melhor caminho para a justiça. Já sabíamos isso. E não tenhas inveja, portanto esta seria a tal quinta negação que nós teríamos aqui, mas que efetivamente é importante nós pensarmos que este texto apresenta-nos uma outra realidade, a realidade da violência. Quem tem a sabedoria de Deus percorre caminhos de delícia, percorre veredas de paz. É aquilo que nós encontramos no versículo 17 deste capítulo 3 de Provérbios e que fez parte da lição anterior. Portanto, os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas são paz. É interessante que a palavra para violento em hebraico é a palavra Hamas. Algumas vezes é trazido por opressor, e porque as pessoas temem a sua violência. Em contrapartida, o verbo para invejar encontra-se ao mesmo tempo num grau intensivo,
denotando assim uma ação em que a pessoa coloca todo o seu empenho na realização daquela ação. Valerá a pena ter inveja destas pessoas, isto é, das pessoas cujo caminho é o caminho da violência, pensando que através disso conseguem alguma coisa para a sua vida, ou para si mesmos? Provavelmente a resposta que nós temos é não. O versículo 32 apresenta a razão por que não se deve fazer o que foi enumerado anteriormente. A explicação é formulada em contrastes aqui. Seria interessante fazer até um quadro com duas colunas, colocando num lado aqueles a quem o Senhor favorece e no outro aqueles a quem ele abomina. Notemos que aqui no versículo 32 o perverso contrasta com o reto. Esta palavra para perverso significa aquele que se afasta ou aquele que se desvia de um trajeto ou de um alvo. A abominação, no fundo, refere-se a algo que causa uma certa repugnância. O Senhor fica abominado, ou pelo menos sente esta abominação. Sente uma certa repugnância por aquilo que a pessoa faz quando ela se afasta desse caminho. A palavra em Provérbios é usada particularmente em referência à falsidade de pensamento e de palavras. Sim, o propósito de Deus é que os seus filhos não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. E esta é uma frase que nós encontramos muitas vezes, principalmente na Tora, isto é, nos 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente em Deuteronômio, mas também encontramos depois em Josué. E por isso, Deus quer que os seus filhos trilhem um caminho direito, o caminho que é reto. No fundo, o caminho que traz paz, o caminho que traz delícias. E é este contraste que nós devemos pensar, neste contraste que nós devemos pensar, sem dúvida. Um outro contraste é o ímpio, em relação ao justo. O termo para ímpio está associado a atos criminosos. Se a violência, de facto, é ato duro, ato que provoca muita dor, então estes atos criminosos também estão associados. No contexto religioso, o ímpio é aquele que desenvolve uma hostilidade contra Deus. Sobre estes cai a maldição de Deus, diz no texto bíblico. É importante notarmos que a palavra hebraica usada aqui para maldição é um termo que só aparece 5 vezes em todo o Antigo Testamento. É evidente que o oposto da maldição é a bênção para os justos. Isto é, aqueles que promovem a retidão. E os justos são esses. São aqueles que vivem numa vida direita, reta. É interessante que até o tipo de habitação é diferente. Os primeiros têm uma casa e até pode parecer que as pessoas de facto vivem até bem, os ímpios têm casa, vejam só, enquanto que para a palavra que nós temos, justos, de facto é a palavra habitação, que é uma palavra que normalmente até faz referência a uma barraca, seria a habitação até dos pastores quando estão com os seus rebanhos. É interessante nós, inclusive, notarmos isto, porque às vezes pensa-se que aqueles que vivem em barracas de facto não são pessoas retas, não são pessoas justas. E só quem vive em casas e faustosas e cheias de luxo é que são pessoas retas. Pelo contrário, nós encontramos aqui exatamente o oposto. O terceiro contraste é entre escarnecedores e humildes. Diz-nos o versículo 34. Os primeiros recebem escárnio, enquanto que os segundos recebem graça. Os escarnecedores são aqueles que se acham superiores e, por se acharem superiores, até desdenham dos que não se encontram ao seu nível. E nós encontramos isto tantas vezes, de alguém que começa a desdenhar, portanto, demonstrando esse ar de superioridade. Enquanto que a palavra para humildes em hebraico, ela também é usada às vezes para significar aqueles que são pobres e aqueles que vivem com aflições.
E é interessante que, afinal, nós encontramos esta mesma expressão em que aqueles que são pobres, aqueles que até vivem aflitos, às vezes com as situações da vida, são esses mesmos que recebem a graça de Deus. Enquanto que os escarnecedores, pelo contrário, são também eles escarnecidos. O versículo 35, nós temos a apresentação das pessoas, mas agora de forma invertida. Se até aqui sempre se apresentavam primeiro aqueles que tinham mau caráter e depois os de bom caráter, aqui no versículo 35 temos o oposto. Primeiro, os sábios. Os bons são aqueles que herdam efetivamente honra, porque eles são sábios. Eu penso que o objetivo é dar ênfase exatamente à palavra honra, uma vez que até é a própria esta palavra honra que aparece no início do texto em hebraico. Portanto, ela aparece logo no início da frase. E são estes sábios que, no fundo, herdam a honra. Para a palavra herdar, nós poderíamos dizer que ela tem o sentido de tomar posse, isto é, aqueles que recebem verdadeiramente aquilo que lhes é dado. A honra poderá também ser uma referência ao prestígio diante dos homens. E este é o resultado, no fundo, de quem se submete ao ensino do Senhor. Quem não quer aprender com Deus? A única coisa que ele adquire, então neste caso, é a própria ignomínia, é a própria desonra. Sim, se você não quer aprender, não quer ter a sabedoria de Deus, porque se acha que já é muito importante e que aquilo que você já sabe e aquilo que você conhece e que você pode procurar pelos seus próprios meios o conhecimento, então não tenha dúvidas. O que provavelmente você receberá é exatamente a ignomínia. Esta exaltação dos loucos converte-se, transforma-se. Mas para se ter uma vida plena, tanto na dimensão social como espiritual, é preciso adquirir a sabedoria de Deus. E esta sabedoria, sim, é eficiente. Ela é muito útil em termos práticos também. É evidente que esta aprendizagem tem repercussões no envolvimento com o nosso próximo, como nós verificamos desde o início da lição. Portanto, a confiança no Senhor é mais do que confiar nele para o nosso bem-estar. Sim, porque às vezes nós usamos exatamente esta expressão para dizer sim, eu confio no Senhor, eu tenho confiança no Senhor, mas isso é para que nós fiquemos bem ou para que recebamos alguma coisa. Mas o objetivo, no fundo, da confiança em Deus é nós sermos algo de positivo para os outros. Portanto, esta confiança no Senhor visa fundamentalmente o bem-estar dos outros. E é por isso que quem confia em Deus, quem recebe esta sabedoria de Deus, está habilitado, preparado exatamente para fazer algo em benefício dos outros. E aí, quando nós temos esta relação com Deus, podemos ter toda a certeza. A nossa vivência será mais tranquila. Não haverá necessidade de termos medo, mesmo quando nos vamos deitar, de que alguém possa surgir e tirar-nos a vida. Porque nós agimos ou fizemos tudo aquilo que Deus efetivamente queria que fizéssemos. Se nós tivermos esta sabedoria de Deus e se nós a pusermos em prática, então sim, não haverá necessidade de vivermos com medo do dia de amanhã. Também não precisaremos que alguém nos diga o que é que nós devemos de fazer, porque nós faremos exatamente aquilo que é justo, aquilo que é de direito para com os outros. E, finalmente, nós seremos o contraste exatamente de todas as outras. A bênção de Deus estará connosco. E a forma de nós vivermos, ainda que a nossa vida possa ser mais humilde, mais pobre, a realidade é que Deus nos dará a sua graça e nos dará exatamente a honra de vida.
fiquemos a pensar nestes aspectos que a nossa revista nos apresenta e procuremos aplicar então à nossa vida diária, sabendo que não só de teorias vive o homem, mas também de uma prática sábia daquilo que Deus lhe ensina. Que assim seja e até à nossa próxima lição.